O tema que Deus colocou no meu coração para nós meditarmos nessa manhã é conselhos relevantes. A leitura bíblica de 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3 diz assim: E aproximaram-se os dias da morte de Davi, e deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que fores. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, e diz assim: E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, serás achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Amém? Davi está velho, ele segue o destino de todos os mortais, de todo ser vivente no planeta. Ele está contando já os últimos dias de sua existência. Mas num momento de lucidez, ele percebe que precisa conversar com o filho dele, precisa chamar o seu sucessor, aquele que vai dar continuidade a tudo que pertence ao seu nome. Então o que ele faz? Ele chama Salomão e diz: Senta aí, meu filho, ao pé da cama, eu tenho algumas coisas para falar para você. E ele começa a dar orientações a Salomão, como essas aí que nós acabamos de ler. Interessante dizer também que esta preocupação de Davi em chamar o príncipe para conversar, o rei chamar o príncipe para conversar, é porque Davi não vem de uma linhagem real. Davi vem do proletariado, Davi vem da marmitex, Davi vem do cartão de ponto, Davi vem do gueto, as ruas. Davi é um homem simples, nasceu numa família simples, serviu o exército como qualquer outro jovem, mas passou pelas agruras da vida, lutou muito para conseguir as coisas. Mas o príncipe Salomão não teve o mesmo privilégio que o pai. Salomão tem uma história totalmente contrária, diferente do seu pai. Salomão teve um berço próprio de ouro, Salomão teve um quarto especial para ele, Salomão teve uma ama só para ele, Salomão foi instruído em toda a arte e ciência da época, Salomão passeou nos corredores do palácio, Salomão teve acesso ao luxo, teve acesso às grandes festas. Salomão teve o privilégio de assistir às grandes apresentações teatrais, os grandes musicais, as grandes orquestras da época. Salomão teve acesso e nunca viveu entre o povo. Ele nunca teve o privilégio de sentir o que é um povo, o que é gente. Sempre guardado e respaldado pelos muros do palácio,
ele não podia sair do palácio sem escolta, sem proteção, sem a sua carruagem real. Por onde ele passava, as pessoas maquiavam o que achavam dele, porque ele era filho do rei, e todos tratavam ele bem. Todos tratavam ele bem. Salomão não teve nenhum tipo de impedimento para ser o que ele era: príncipe, filho do rei. E é interessante Davi ter essa preocupação em falar com esse rapaz, de chamar esse rapaz para dar conselhos para ele, e falar de coisas que ele nem mesmo pensava como filho do rei, nem mesmo que imaginava que alguma coisa pudesse sair fora da normalidade da sua existência. É muito importante dizer também que o rei Davi chama Salomão e ele não menciona a quantidade de fazendas que ele tem. Vocês perceberam na leitura bíblica aí que não tem isso? Davi não chega para Salomão e diz assim: você sabe, meu filho, quantas escrituras de fazenda nós temos? Não aparece essa preocupação nos conselhos de Davi para Salomão. Davi não diz para Salomão: você sabe, meu filho, quantos apartamentos nós temos? Davi não diz para Salomão: você sabe de onde vêm os nossos carros importados? Davi não diz para Salomão: você, meu filho, já teve curiosidade de ir na casa forte, aonde fica o tesouro do rei, para saber quantas toneladas de ouro nós temos? Não, Davi não fala isso para Salomão, nem mesmo diz para Salomão: você sabe quantas mulheres o seu pai tem? Você sabe quantas alianças com outros reis seu pai tem? Davi não diz para Salomão: você sabe da minha influência política, meu filho, nesse mundo que você vive? Não, nada disso. Davi não menciona a quantidade de escravos que ele tem, ele não menciona o número de soldados do seu exército, ele não menciona os luxos que ele tem, ele não fala do seu aras, da sua criação de cavalo, ele não diz da sua engorda de boi, nada disso. Davi tem uma outra preocupação. E qual é a preocupação de Davi? Que preocupação é essa que se torna relevante, não somente para esse momento do rapaz chamado Salomão, mas importante demais para todos nós, habitantes do século 21? Conselhos relevantes que Davi passou para Salomão, e que eu diria para vocês nessa manhã, para nós, estrangeiros nesse mundo, esses conselhos são sine qua non. Ou seja, nós não temos como ser bem-sucedidos se nós não observarmos esses conselhos. E o primeiro conselho que Davi dá ao filho Salomão começa aí no versículo 2 de 1 Reis. Olha aí na sua Bíblia. Primeira coisa que Davi fala para o jovem Salomão, olha aí: eu vou pelo caminho de toda terra. A palavra está com vocês? O que ele quer dizer com isso, presidente? O que ele quer dizer com essa expressão: eu vou pelo caminho de toda a terra? Ele vai morrer, ele vai ser mais um ocupante, cidadão da cidade do pé junto. E isso pegou Salomão de surpresa. Davi está dizendo o seguinte: olha, eu sou rei, eu sou um homem segundo o coração de Deus, mas eu garanto para você que eu vou morrer.
Ele está dizendo o seguinte: olha, eu temo um Deus todo-poderoso, eu controlo as terras de Israel, eu tenho um exército forte, eu tenho uma fazenda espetacular, mas uma coisa eu te garanto, meu filho, eu vou morrer. Isso é importante demais para nós, pessoas ocidentais, porque nós não queremos pensar na morte. Nós não queremos pensar na possibilidade da morte, mas olha, convenhamos que a única coisa certa nessa vida é que você vai virar pó. Isso mexeu com a cabeça do jovem Salomão, e eu acho que nesse momento a luz acendeu, eureka. Salomão que disse o seguinte: eu, príncipe, filho do homem segundo o coração de Deus, eu vou morrer. A ficha caiu. Nada que Salomão fizesse nessa vida de bem, de comunhão com Deus, poderia impedir a morte dele também. Porque se o pai, que é um homem extraordinário, um homem que até hoje, por exemplo, eu fui na Ásia e eu fui lá no túmulo de Davi, e é impressionante a idolatria dos judeus. Eles não gostam de que use essa palavra, né? É reverência, mas a meu ver parece mais uma idolatria. Eles colocam a mão no mausoléu de Davi, e vocês precisam ver as orações que eles fazem em cima do mausoléu. Eles colocam a mão sobre os panos que estão ali, porque ali está sepultado os restos mortais do rei Davi, o grande rei Davi. Mas Davi está falando para Salomão que até ele iria morrer. Isso deveria mexer conosco. Se eu vou morrer, eu preciso gastar tempo mais com quem eu amo. Se é certo que eu vou morrer, eu preciso parar de morrer de trabalhar e viver um pouco para a família. O que vocês acham? O que adianta passar nessa vida e não ter o privilégio de estar com a sua família? O que adianta ter dinheiro se para o cemitério você não poderá levá-lo? Toda a riqueza e patrimônio que você tenha juntado até agora, nada disso vai te acompanhar até o cemitério. Nu você veio a esse mundo, nu você sairá desse mundo. É isso que Davi está falando para Salomão. Está dizendo assim: meu filho, abaixa um pouco o nariz, você está muito empinadinho, porque você é pó. Você é igual a todos os mortais de Israel e todos os vizinhos de Israel. Você é igual a todos, você é um mortal, meu filho. Se o estudo brasileiro estiver certo sobre a expectativa de vida brasileira, diz o seguinte: que o máximo que um brasileiro pode viver, a média, é de 75 anos. 10 anos para cima, 10 anos para baixo, tolerável. 75 anos foi o estudo que deu agora sobre a média do povo brasileiro. Aqueles que tiveram uma boa infância, uma boa nutrição, uma boa saúde, vão até os 85. Male, não é? Eu vi aqui uma criança de peito. Sabe o que isso significa? Olha o impacto. Daqui a 75 anos, nenhum de nós vai estar aqui. Presidente, daqui a 75 anos,
Nenhum de nós vai estar aqui daqui a 70. Gente, que loucura que eu estou dizendo, mas é verdade. Vocês não vão existir mais daqui a 75 anos. Nenhum de vocês que estão me ouvindo vão existir mais. Só eu que vou ficar para contar a história. O que isso quer dizer para nós? A palavra está com vocês. Fala aí. O que isso quer dizer para você? Diga. Temos que nos preocupar mais com coisas relevantes, granjear mais amigos, procurar uma atmosfera de paz para viver, porque a vida é muito rápida. Tudo que temos vai passar, tudo que somos vai passar. Nós não temos como levar isso para a eternidade. Sabe que Davi está dizendo para Salomão: meu filho, viva a vida, celebre a vida, porque você também vai morrer. Posso fazer uma pergunta? Qual foi a última vez que você saiu de férias com a sua família? Qual foi a última vez que você chegou em casa fora do horário para brincar com seus filhos no sofá, no tapete da sala? Qual foi a última vez que você foi visitar seus avós, seus primos, seus amigos? Por que levamos uma vida totalmente voltada às coisas materiais, se nós vamos morrer? As coisas materiais, escreva o que eu estou dizendo, elas precisam de vigilância constante, não é assim? Eu costumo brincar quando eu falo para empresário: quem mais tem, menos dorme. Quem mais tem, menos dorme. Precisa ver se o dinheiro está aplicado, se o juro está compatível, precisa ver se alguém está pagando, se alguém está roubando. Queridos, você é pó. Aceite o conselho do rei Davi: viva a vida que Deus te deu. Amém? Quantos anos você tem, pastor da igreja? Pode falar, hoje pode falar. Ah, meu Deus. Vamos arredondar a conta. Você tem 35. Só tem mais 40 anos. Você só tem mais 40 anos. Posso fazer outra pergunta? O que você fez com seus 35 que passaram? Tem uns aí que está no bico do corvo como eu. Tem uns aí que está não só pela idade, mas pela estrutura física, né? Eu estou com 55 anos. Quanto tempo falta para eu ir para a cidade do pé junto? Só falta 20 anos, cara. Você sabe como que eu estou? Eu quero as coisas mais simples demais. Eu quero as coisas de gente, eu quero ficar junto com o meu povo. Olha, impressionante uma coisa que aconteceu comigo quando eu saí da UTI. Ao invés de eu falar Jesus, ao invés de eu dizer Bíblia, quando eu abri meus olhos, que eu acordei na UTI, eu disse o seguinte: cadê meus filhos e minha esposa? Porque apesar de amar o meu Deus sobre todas as coisas, é com a minha família que Ele se revela a mim. Há um outro conselho relevante para a vida de Salomão, e esse conselho extraordinário ainda no versículo 2:
ele diz para Salomão: esforça-te. Mas como falar de esforço para alguém que é príncipe? Como falar de suor para alguém que tem escravo à disposição? Davi está dizendo para Salomão: não se deixe vencer pela preguiça, porque a vida não é fácil. Davi está dizendo para o menino: olha, há coisas nessa vida que nós só conseguimos com muito esforço. Sem esforço nós não conseguimos absolutamente nada. Olhe para mim, o vento vai soprar na sua vida, e eu não estou jogando maldição. Deveria, mas não estou. O vento vai soprar na sua casa. Vai ou não vai? Não tem oração brava, não tem oração santa, não tem oração celestial que vai impedir do vento soprar sobre a sua vida, sobre sua família, sobre o seu negócio, sobre a sua casa. Sim ou não? Não tem igreja, não tem pastor, não tem unção que possa impedir a presença do vento. Agora, qual é a certeza que a minha casa vai ficar em pé? Me ajuda aí. Se o vento é certo, eu preciso ter um fundamento de pedra e não de areia. Construir uma casa na areia, pastor Rubinho, é fácil demais. Com 30 dias se faz uma casa na areia. Não precisamos de bomba para estourar a areia, porque a areia é mole. Com pá você faz o fundamento. Acontece que quando o vento soprar, a primeira coisa que cai no fundamento de uma casa é a areia que está por baixo dela. E se a areia cair, meu filho, a casa desaba. O preguiçoso, o homem preguiçoso faz sua casa na areia, porque fazer casa na rocha é duro demais, gente. Primeiro que não encontra gente que quer cavar em rocha. Cavar em rocha passa meses e meses e meses quebrando a rocha. Não se faz uma casa da noite para o dia quando ela é fundamentada sobre uma rocha. Agora, quando ela estiver pronta, quando toda a estrutura estiver sobre ela, o vento pode soprar, mas ela não vai cair, porque está fundamentada na rocha. Quem quer ter uma vida próspera nessa vida, tem que aprender a levantar da cama antes do sol nascer. É rocha. Quem quer crescer nessa vida, ter alguma coisa nessa vida, precisa ser humilde e pedir carona. Precisa aprender a pegar 3, 4 ônibus para chegar no trabalho, para chegar na faculdade. Quem quer crescer nessa vida e ter alguma coisa, precisa aprender a dormir 4, 5 horas por noite, senão não consegue. Consegue? Posso dizer mais? Quem quer vencer nessa vida, tem que aprender a comer mortandela. Tem que aprender a comer mortadela. Tem que aprender a comer, como chama aqueles peixinhos, sardinha. Vocês nunca comeram sardinha com vocês? E se você for homem de Deus mesmo, está fazendo uma casa sobre a rocha, você tem que aprender a comer zoiudo, ovo frito, olhando para você todo dia no prato. Tem que aprender a aceitar a roupa dos outros do presente.
Tem que aprender a colocar papel no fundo do sapato para não entrar água. Tem que ralar as coisas nessa vida que só se consegue com muito esforço. E eu vou dizer mais, não somente isso, quem quer conseguir alguma coisa na vida tem que aprender a engolir muito sapo, algumas vezes brejas o inteiro, de chefe, de líder, de colega de trabalho. Quem tem língua solta, que não consegue controlar o temperamento, não cresce, porque cria atrito no ambiente de trabalho, no ambiente de... não suporta. Tem que aprender a engolir sapo. Davi está dizendo para Salomão: se você ficar dormindo até o meio-dia, jogando videogame, o teu reino vai acabar. Tudo que o seu pai deixa para você, Salomão, se a preguiça for o teu companheiro, você não vai conseguir manter as coisas que eu estou te dando. Me vem aqui aquele texto bíblico de Provérbios: vai ter. Quando você olha no espelho, você tem visto alguma formiga? Esforça-te. Esforça-te. Sem esforço nós não conseguimos nada. Sim ou não? Davi disse para Salomão: eu vou morrer e você vai morrer também. Davi disse para Salomão: esforça-te, não seja preguiçoso, trabalhe, porque se você não trabalhar, tudo que eu estou deixando para você vai se acabar. E ele diz outra coisa extraordinária ainda no versículo 2: ser homem. O que isso quer dizer? Me ajuda aí. O que é maturidade? Davi está dizendo o seguinte: olha, trabalhe com a sua honra, forge o seu caráter. Davi está dizendo para ele: você precisa cuidar da tua honra, meu filho. Ser homem significa o seguinte: que você tenha a liberdade de entrar e sair com a cabeça erguida. Isso é forte demais. Davi está dizendo para Salomão: meu filho, você como príncipe, depois que pronunciar a palavra, não tem mais como retorná-la. Davi está dizendo o seguinte: vigie o que você pensa, para não falar o que você não deve. Seja homem, meu filho. Se você fala que é 1h da tarde, não é 1h, é 1h. Você precisa ser fiel aos seus cumprimentos, aos seus acordos. Se a sua assinatura estiver lá, morra pela sua assinatura. Seja homem. Se você perdeu no negócio, honra o negócio e perca os seus lucros, porque você precisa ser homem para dirigir essa nação. Um verdadeiro homem, um homem de honra, não transfere a culpa. A culpa é minha. Um homem de caráter, ele não diz que a esposa errou. Ela não disse que foi o esposo que errou, foi ele que errou, foi ela que errou. Não transfere a culpa. Davi está dizendo para Salomão: cuide do seu nome. Por quê? Cuidar do nome. Porque o nosso maior patrimônio não é a economia que temos, nem a finança, mas é o nosso nome. Um bom nome abre portas, sim ou não?
Fui uma certa vez na empresa de um empresário aqui no estado de São Paulo, e ele mostrou para mim um currículo e disse assim: pastor Wilson, o que você acha desse currículo? Meu Senhor amado, o currículo da pessoa era impecável. E aí o empresário pegou o currículo e fez assim: ó, mas esse daqui não serve para nós. Rasgou o currículo dele na minha frente. E eu falei: mas por que você está rasgando tal currículo impecável? E ele me disse: é porque é um homem sem palavra. Vigie o que você pensa, para você não falar o que não deve. Cuide do que você pensa, para não transformar isso em hábito nas suas atitudes. O teu maior patrimônio não é o carro que você está tendo, a casa que você tem, a empresa que você dirige. O teu maior patrimônio é o teu nome. Os teus filhos e os teus netos vão estar bem no futuro por causa do teu nome. Se você sujar o teu nome, você vai sujar toda a sua família. Então olhe para mim agora: não suje o teu nome para meio minuto de futilidade no WhatsApp. Não dê cantada em homem nenhum, não dê cantada em mulher nenhum, porque você pode colocar por terra o teu nome. Não troca o teu nome por uma noite de motel. O teu nome vale mais do que qualquer coisa física que você pode deixar para a sua família. Davi está dizendo para Salomão: meu filho, o que vai fazer com que o povo te aceite como rei substituto meu, não é a transferência que eu estou fazendo, não é a coroa que está sobre a sua cabeça. O que vai garantir o teu reinado é você trabalhar no teu caráter e manter a tua honra perante o povo. O povo não está olhando para o que você tem, mas para aquilo que você é. Todo mundo sabe quando você conta a verdade, e todo mundo sabe quando você mente. Há um pensamento que diz assim: a gente pode enganar muitos por muito tempo, mas nós não podemos enganar todos a todo tempo. Sabe o que quer dizer com isso? Um dia a casa cai. Quantas famílias desajustadas, quebradas, porque alguém não cuidou de sua honra, não teve preocupação com a sua moral. Quantas pessoas perderam emprego. Tem um rapaz empresário que compra lá comigo cabrito. Todo ano ele vai, ele só come carne de cabrito, graças a Deus. Que Deus possa segurar ele comendo carne de cabrito. Eu dependo dele comer carne de cabrito, senão eu não vivo, né? Eu só crio cabra, então. Aí ele estava muito abatido no telefone, e eu perguntei: mas aí, fulano, você não vai vir buscar os cabritos? Não, pastor, por favor, mande os cabritos, freta aí um caminhãozinho e mande os cabritos para mim, porque eu não tenho mais condições de ir. Eu tive um problema sério na minha empresa, 2 dos meus melhores gerentes estavam me roubando. Um dia a casa cai. O que está acontecendo em Brasília é um exemplo de não ser homem. Antes de votar nas propostas, vê o caráter. Não adianta colocar um mentiroso no poder, porque ele vai roubar tudo que você tem. Tome cuidado com os amigos. Os amigos podem nos proteger, e os amigos podem fragilizar o nosso nome.
Tem amigos que são pernilongos e tem amigos que são abelhas, não é isso? Amigo pernilongo você encontra em todo lugar. Amiga abelha é difícil de encontrar. Eu sei que é difícil. O problema é que amigo pernilongo vem da onde? Da onde vem o pernilongo? Vem da onde? Da água parada. Vem do escombro, do gueto, da várzea. O amigo pernilongo, ele vem do mau cheiro. Mas o amigo abelha vem das flores, do néctar das flores. O amigo pernilongo produz picadas em nós, já percebeu? Você quer dormir à noite, o amigo pernilongo fica assim, ó, zzz, vai, faz, zzz, toma, zzz, todo mundo está fazendo, por que você não faz? Zzz, aqui, fica buzinando no nosso ouvido. Você não é homem? Não é homem? Prova agora que você é homem. Zzz. Aí você fala assim, mas um amigo abelha, ele não vem buzinar aqui, mas eu não tenho como segurar ele, porque se eu segurar ele, me ferroa. E ferroa mesmo. O amigo abelha é mais ou menos assim, mas rapaz, você com esse cabelo branco fazendo essa papagaiada toda, rapaz, toma vergonha nessa cara. O amigo abelha olha para nós e diz assim, mas rapaz, você é empresário fazendo falcatrua. O amigo abelha nos ferroa. O amigo abelha não coloca a mão sobre a nossa cabeça. É por isso que é um só, muitas vezes na nossa vida, um amigo abelha. Aí você deve estar pensando, mas é mais fácil matar um pernilongo do que matar uma abelha. É verdade. Mas quando você mata o pernilongo, que estampa ele na parede, o sangue está rolando de quem? É dele ou é seu? Sabe o que significa? Que quando a casa cair, o pernilongo não vai estar lá para te ajudar. O sangue é teu. O serviço é seu que não vai ter mais. O filho é seu que não te ama mais. O esposo ou a esposa é sua que não te quer mais. A família que vai te rejeitar. Quando você matar o amigo pernilongo, pode ser tarde demais. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te e sê homem. O que vocês acharam desses conselhos relevantes? Tem nada a ver com espiritualidade, tem? Mas nós estamos percebendo que se nós não observarmos isso aqui, nós não vamos conseguir nenhum mundo espiritual. Esse é o padrão para crente e descrente. Esse é o padrão para religioso e ateu. Esse é o padrão para santos e profanos. Esse é o padrão para todo ser racional existente no planeta Terra.